E aí, pessoal, como vocês estão nessa quarentena? É notícia de coronavírus para cá, coronavírus para lá, aumenta a taxa de mortalidade aqui, aumenta ali, diminui aqui. O gênero do momento é notícia. Então, a nossa aula de hoje vai ser sobre notícia. Olá, eu sou Andréa Mata, professora de língua portuguesa, e hoje nós vamos falar de um gênero que tem sido fundamental nesses dias de pandemia que estamos vivendo, que é o gênero notícia. E para nos ajudar, eu vou usar uma animação, olha, o bonequinho aqui, para falar sobre esse gênero. É um gênero jornalístico que tem como principal objetivo informar o leitor sobre um acontecimento recente ou um tema atual relevante para a sociedade. Para isso, vale-se de um texto do tipo informativo, que usa como suporte os principais meios de comunicação: jornais, revista, TV, rádio, internet. Agora, o que é suporte? Suporte é o meio que eu uso para transmitir a minha mensagem. Eu posso transmitir uma mensagem por meio de um livro, de uma carta, uma ligação telefônica, uma mensagem de celular, o rádio. Então, é o meio, a forma que eu vou usar para transmitir a minha mensagem. E a notícia, ela usa os meios televisivos, o rádio, a internet. Análise linguística. Levando em conta esse tipo informativo, a notícia apresenta um conjunto de características e recursos linguísticos que chamamos de estilo. Estilo linguístico. Tema: fatos reais, atuais e cotidianos. Tipos: narrativo e descritivo. Linguagem formal, clara e objetiva. Textos curtos. Relato predominante em terceira pessoa. Para quê? Para manter a impessoalidade, a imparcialidade e o distanciamento dos fatos. Tempos verbais no passado, pretéritos imperfeito e perfeito no corpo do texto. Morava perto de, gostava de, costumava fazer. E o discurso indireto, já que pode apresentar a fala das personagens envolvidas nos fatos. Então, o que vem a ser estilo é, como vocês viram, um conjunto de características que nós usamos para escrever os nossos textos. Características linguísticas. Que tipos de classes de palavras nós vamos usar? Se vamos usar muitos verbos, muitos adjetivos, muitos substantivos, ou não vamos usar adjetivo, não vamos usar substantivos. Se vamos falar em primeira pessoa ou em terceira pessoa. Se vamos usar mais um tempo passado, um presente ou quem sabe um futuro, se o discurso vai ser direto ou indireto. Isso é que é estilo. É um conjunto de características linguísticas que usamos para escrever os nossos textos. Os textos do tipo informativo usam essas características que nós vimos aí agora. Por quê? São textos claros, objetivos, imparciais. O que é imparcial? Não mostra a opinião de quem está escrevendo. O texto jornalístico da notícia não pode ter a opinião de quem fala. Tem que ser imparcial, tem que mostrar os fatos tal qual eles são. Por isso, o uso da terceira pessoa. Às vezes ele vai entrevistar uma pessoa envolvida nos acontecimentos, então ele vai ter que usar um discurso indireto. Fulano disse isso, isso, isso. Beltrano falou aquilo, por outro lado, Cicrano respondeu aquilo outro. Nunca vai ser em primeira pessoa. Eu disse isso, eu disse aquilo, porque aí já não é mais uma notícia, já é outro gênero textual. Beleza, então? Com o advento da internet, esse estilo adquiriu novos componentes para se adequar ao novo modo de ler da sociedade. Tornou-se um texto multimodal.
Agora, além das antigas fotografias, os textos digitais podem recorrer a conteúdos dos mais diferentes tipos, incluindo áudios, vídeos, imagens animadas, blocos hipertextuais, os links e etc., que ajudam a atribuir significado à mensagem. Com o surgimento da internet, esse gênero notícia teve uma leve modificada para quê? Para se adequar à nossa nova forma de ler a vida, de ler o mundo. Antes, a gente sentava no sofá e lia o jornal impresso. Igual tá aqui a minha bonequinha, olha aqui que bonitinha, ela sentadinha lendo o jornal, fofinha, né? Então, nós fazíamos assim antigamente. Nós não, assim, né? Meus pais, meus avós, nossos pais, nossos avós sentavam na hora do café, na hora do almoço, quando tinha um tempo, e pegava o jornal impresso e lia o jornal. Hoje em dia a gente lê a qualquer hora, em qualquer lugar, lê vários textos de uma vez só, e para isso a notícia, já que ela quer prender a atenção do leitor, ela teve que se adequar, teve que se modificar. Então esse estilo ganhou novas características. Se antes eu lia ou começava e terminava o mesmo texto numa página, agora eu posso clicar nos links e ir para outras páginas no meio da notícia. Está falando sobre o coronavírus, aí aparece um link ali que mostra um gráfico sobre o avanço da doença, eu posso clicar no gráfico e ir lá verificar se a notícia é verdadeira ou não. Eu posso escolher novos caminhos de leitura, eu não preciso ficar lendo ali do início ao fim aquela mesma página. Posso navegar na internet por meio daquela mesma notícia. Usar os links, talvez ouvir algum podcast, que a gente chama, né, das notícias, que são os áudios do texto que está sendo publicado. Enfim, agora a notícia ela tem vários recursos que chamamos de multimodais, que nos oferecem novos caminhos de leitura para aquele mesmo assunto. Todo esse estilo é organizado em uma certa estrutura que chamamos de construção composicional, que é a forma como se compõem, como se organizam as informações no texto. Construção composicional da notícia. Podemos comparar a estrutura textual da notícia com uma pirâmide invertida, considerando a escala de importância dada aos fatos apresentados. Então vem o mais importante acima e vai afunilando para o menos importante. Os fatos são narrados de acordo com o seu grau de importância para o produtor da notícia ou para o leitor, e não na ordem cronológica em que acontecem. Assim, a notícia apresenta os seguintes campos. Manchete ou título principal. Costuma ser grafado de forma bem evidente e composto de frases pequenas e atrativas. Revela o assunto principal que será retratado em seguida. Os verbos são no presente do indicativo. Lembra que eu acabei de falar que no corpo da notícia a gente usa os verbos no passado? Costumava fazer, costumava viver, ele fez isso, ele fez aquilo, isso no corpo da notícia. Por quê? Os fatos que eu estou contando já aconteceram, não vão acontecer ainda, a gente não está prevendo o futuro. Está contando fatos verídicos que acabaram de acontecer. Para atrair a atenção do leitor, para ele querer ler uma coisa atual, eu uso os verbos no presente do indicativo na manchete. O objetivo da manchete, ou título principal, é atrair a atenção do leitor, fazer com que ele leia aquela manchete e queira ler o restante. Então, eu uso os verbos no presente para dar um ar de que aquilo está acontecendo no momento em que ele está lendo, assim eu prendo a atenção dele para que ele leia o restante da notícia. Título auxiliar ou linha fina é um subtítulo um pouco maior que auxilia o entendimento do título principal, acrescentando-lhe algumas informações, ou seja, é um recorte do assunto que será explorado de modo a torná-lo ainda mais atrativo. Lead ou lead do inglês é o primeiro parágrafo e deve conter todas as informações do fato. É uma ferramenta muito importante, pois prende a atenção do leitor e desperta a curiosidade para ler o restante da notícia. Deve responder às perguntas: o que, quem, onde, quando.
Quando? Como? Por quê? Assinatura, data e hora. Nas notícias online, vem logo após o título auxiliar. Traz o nome do jornalista ou da agência de notícias que a produziu, assim como a data e a hora da atualização dos fatos. Corpo da notícia é a informação propriamente dita, com a exposição de uma forma mais detalhada dos acontecimentos mencionados na lide. Vamos ver agora um exemplo de uma notícia. Em meio a relaxamento de quarentena, São Paulo passa de 10 mil mortos por coronavírus. Olha aqui a manchete, como é que já está chamando bastante atenção. Está escrito em letras garrafais, é uma das formas de chamar a atenção, né? E resume tudo o que vai ser dito na notícia. Por aqui, eu já posso imaginar o que é que eu vou ler. Que lá no estado de São Paulo morreu gente à beça, infelizmente. Aqui eu tenho a manchete, o título principal, e aqui embaixo a linha fina ou título auxiliar. Nessa quinta, o governo do estado anunciou parceria com o laboratório chinês para testes de vacina contra o coronavírus. E logo após, nós temos aqui a assinatura. Ó. Quem publicou a notícia foi SP1 e G1 de São Paulo, o site do G1 de São Paulo. Aqui a data que foi publicada, data e hora, e a atualização da notícia. Assim, eu tenho a sensação de que eu estou super informada dos fatos. Logo depois, antes de começar o texto, já tenho uma foto enorme que é relacionada ao texto. Olha só. Logo na manchete não falou, olha, São Paulo passa de 10 mil mortos, então a primeira foto, infelizmente, vai ser de quê? Né? E a legenda complementando a foto. Coveiros com roupas de proteção fazem enterro no cemitério de Vila Formosa, em São Paulo, nessa quinta-feira, 28. Foto de André Penner. Agora, finalmente, começamos a notícia. No primeiro parágrafo da notícia, eu já tenho que ter todas aquelas informações. O que, quem, quando, onde. Ó, no momento em que o estado de São Paulo flexibiliza a quarentena em várias regiões, passou de 10 mil o número de mortos por coronavírus. Nesta quarta-feira, 11, foram registrados 283 novos óbitos, chegando a 10.145 vidas perdidas. E 162.520 casos confirmados, segundo a Secretaria Estadual de Saúde. Então, aqui na lide, eu já vi o que é que aconteceu, que passou de 10 mil o número de mortes por coronavírus. Quando aconteceu, nessa quinta-feira, e onde aconteceu, no estado de São Paulo, e quem informou isso tudo, a Secretaria Estadual de Saúde. E logo aqui na lide eu já tenho mais um recurso multimodal, olha aqui, ó. Se eu aproximar o mouse, ou se eu estiver com um dispositivo móvel, eu tocar nessa expressão aqui de formatado diferente do texto, ele vai me remeter a uma outra página que vai complementar aquela informação lá. Olha como é que mudou o meu caminho de leitura. Antes, se fosse um texto impresso, eu teria que continuar minha leitura aqui. Mas, se eu quiser, eu posso me valer desses recursos multimodais aqui, nesse caso, o hiperlink, que vai me remeter a uma outra página da internet com informações que vão complementar o assunto que eu estou lendo lá naquela notícia. Tá vendo? Isso tudo aqui já é uma página diferente com informações que complementam as dessa notícia aqui. E se eu continuar lendo a notícia, vou ter outros links. Ó, na quarta-feira, dia 10, o estado bateu recorde pelo segundo dia, seguindo em número de mortes, com mais 340 mortes. No dia anterior, haviam sido 334. Então, se eu clicar aqui, provavelmente vai me levar a uma página que fale sobre esse recorde do segundo dia seguido.
E não é que é? Olha, Estado de São Paulo bate recorde pelo segundo dia. É uma notícia que fala justamente sobre aquela outra notícia, com vídeos, gráficos e mais links e mais gráficos falando sobre aquela notícia ainda. Olha quantos caminhos de leitura eu posso percorrer seguindo esses links aqui. Aí aqui eu tenho um vídeo, coisa que numa notícia impressa eu não conseguiria, né? Assistir um vídeo no meio de um jornal impresso. E vai seguindo a notícia. Aqui no final ainda tem aqui mais um subtítulozinho, com mais tipo um capítulozinho da notícia. E tem o fechamento da notícia, que é no último parágrafo. Depois de toda essa confusão aqui, ó, que houve o relaxamento da quarentena e mais de 10 mil mortos por coronavírus no estado de São Paulo, qual foi o fechamento? A Grande São Paulo, o litoral paulista e a cidade Registro vão passar da fase vermelha, mais crítica, para laranja, com menos restrições. Ou seja, vai manter a flexibilização das regras de quarentena. As medidas de flexibilização passam a valer na próxima segunda-feira, dia 15. Já nas cidades de Barreto, Presidente Prudente e Ribeirão Preto, no litoral paulista, foram reclassificadas na fase vermelha devido ao aumento da propagação do coronavírus. Com isso, volta a ser proibida a abertura do comércio não essencial nessas cidades. Então, o fechamento dessa notícia é com as medidas que foram tomadas para todo o estado diante do aumento de número de mortos, diante de tudo que foi noticiado aqui. Então, resumindo, nós temos a manchete, que traz tudo o que vai ser dito na notícia de uma forma atrativa para o leitor. Depois nós temos a linha fina ou o subtítulo, que vai complementar a manchete. Logo em seguida temos a assinatura com data e hora, ou seja, quem produziu a notícia e quando produziu a notícia. Depois, aqui no caso temos os recursos multimodais, que já começam com uma fotografia e links. Depois nós temos a lead, que contém de forma bem sintética tudo o que vai ser dito na notícia. O que, quem, quando, onde, como, tudo aqui nesse primeiro parágrafo. E depois o corpo da notícia, que é todo o restante da notícia até o penúltimo parágrafo. Aqui o penúltimo parágrafo. Por quê? O último parágrafo vai ser o fechamento da notícia. Ou seja, depois do que tudo foi dito na notícia, que medidas foram tomadas? Qual foi a conclusão do que foi dito? Então, deu para esclarecer bastante sobre o gênero notícia? Quer saber mais? Então acesse o nosso blog adorosaber.blogspot.com. Eu vou deixar esse link aqui na descrição do vídeo, mas se inscreve no canal, que assim que tiver mais uma videoaula, né, você já vai ficar sabendo. Até mais, olha, vê se cuida nessa quarentena, se puder, fique em casa, precisou sair, use máscara. Até mais. Tô rindo, mas tô de máscara.